Bom dia, gente! Aqui eu estou de novo para vocês e hoje vamos fazer um vídeo sobre a pronúncia do holandês. Sei que muitas pessoas estavam esperando por este vídeo, então não vamos perder tempo não. Vamos lá! Gente, antes de esquecer, eu posso te perguntar para dar um like, ou deixar um comentário, se inscrever no canal se você gostou do meu trabalho, porque estou aqui para vocês e é sempre muito bom de saber a opinião de vocês, para saber se eu continuo, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para vocês. Então ficaria muito grata se vocês puderem fazer isso. E quem quiser também pode me seguir no Instagram e falar comigo por lá, porque é sempre bom conhecer novas pessoas e seria muito bom, né, gente? Então se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário, me segue no Instagram e ficaria muito feliz. Obrigada! Então, o holandês e a pronúncia do holandês, eu acho que isso é uma das dificuldades do holandês, especialmente para brasileiros, porque o holandês não tem nada a ver com o português, tem nada a ver com o francês, italiano, espanhol, então faz parte de uma outra família e é mais parecido com o inglês, por exemplo. Então hoje vamos falar sobre o alfabeto do holandês, vamos ver quais são as letras que são utilizadas. Não é tão diferente do português, não, é pouco parecido, mas claro que tem diferenças, né, também na pronúncia, então isso que vamos fazer. E depois de ter feito isso, vamos falar um pouquinho mais sobre as vogais e depois sobre as consoantes. E no final vamos falar sobre uns dígrafos, e se você não sabe o que é isso, eu te aconselho de ficar assistindo até o final e você vai descobrir. Então, você tá pronto? Então, o alfabeto, gente. Antes de começar, eu quero te mostrar um vídeo, uma música, na verdade, sobre o alfabeto e uma música para crianças. As crianças aqui na Bélgica aprendem o alfabeto com essa música e agora vocês também vão aprender o alfabeto com essa música. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, op mijn heen. Als je opschrijft op je net, ken je nu het alfabet. Eu acho tão engraçada essa música e nunca consigo ficar calada quando tem essa música. Tenho que cantar, mesmo assim que não sei cantar assim. Mas, gente, me fala aí, tem isso em português também? Tem uma música assim? Deixa no comentário e quero saber. Então, gente, como vocês podem ver, aqui tem o alfabeto e tentei colocar... como é que se fala isso? Tentei colocar o que você falaria se fosse português, entendeu? Então, vamos lá com o alfabeto em holandês primeiro. Vou fazer um pouquinho com a música, vou tentar não cantar. Ou talvez canto sim, tanto faz. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, E, Z. Certo? É isso, gente. Tão fácil, né? Então, as dificuldades. Então, vocês sabem, eu não sou brasileira, né? Então, às vezes eu posso esquecer um pouquinho quais são as dificuldades mesmo. Então, se eu esqueço algo, deixe no comentário de novo para que eu falo isso na próxima aula. E para que eu saiba também, né? Então, as dificuldades aqui, eu acho, deve ser começando com G. G. Porque em português deve ser G, não é? Foi certo?
Às vezes eu esqueço essas coisas, né, gente? Vocês sabem. Mas em holandês é que. Eu falei isso já na outra aula também. Não fica aqui na garganta, não fica em cima, em frente, desculpa, mas fica no meio. Re. A próxima, ra, ra. É muito aspirado, ra, ra. Você tem que deixar o ar sair. Ra, ra. Entendeu? Depois o ie, a J, ie, ie. Se fosse o i e depois o e. Fala primeiro o i e depois o e. Ie, ie. Entendeu? Ie. K, L, M, N. Tudo a mesma coisa. O, P. Mas depois Q. Q. Em português seria cu, eu acho. Eu não sei muito bem essas coisas não, mas me falam se estou falando coisas erradas. Mas o mais importante é que eu sei como é em holandês, né, gente? Então, em holandês é Q. Isso é muito difícil para brasileiros, eu sei disso, isso eu sei. Mas tem que fazer com a boca assim, biquinho, como é que se fala? Biquinho, tá vendo? Q, Q. Depois o R. Em holandês tem algumas pessoas que têm um R diferente, tá vendo? Em português estou falando R. R. É muito R. Eu não sei falar como é. É muito, muito diferente, porque em holandês temos mais o R. R, tá rolando, entendeu? Sempre falam R, 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 R. E assim é R, R. Depois S, T e temos de novo U, U, V, V. Não é nada de. Como é? W? Não sei, esqueci. W, não sei, já estão percebendo que eu não sei muita coisa disso, não. Mas em holandês, V, V, porque a pronúncia, vamos ver mais tarde, que a pronúncia do V é want. Então, falamos simplesmente como é pronunciado V. Depois, X, X, X. Depois o Y. Também falamos Y, mas vamos falar como é pronunciado, então E por último, Z. Certo? Então vamos lá de novo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, E, Z. Certo, gente? Como isso tá indo? Me fala aí no comentário se você está conseguindo falar isso. Então, gente, agora já sabemos falar o alfabeto e agora vamos falar um pouquinho sobre as vogais. Isso talvez vai ser um pouquinho difícil, mas é uma regra, depois que você sabe, a regra é bem fácil e vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Então, gente, as vogais. As vogais em holandês são como em qualquer outro idioma, como em português também, as letras A, E, O, U, I. Só que em holandês tem uma diferença entre uma pronúncia curta e uma pronúncia longa. A pronúncia longa dessas vogais seria, como já falei várias vezes, A, E, O, U, I. Mas essas vogais também têm uma pronúncia curta, que é A, E, O, E, E. Então, longa, A, E, O, U, I, curta, A, E, O, E, E. Certo? Por que estou falando isso? Porque
claro, tem essas duas pronúncias e vocês têm que saber quando é qual pronúncia, porque, por exemplo, vai ter uma palavra com só a vogal A e você tem que saber se você tem que pronunciar curta A ou se você tem que pronunciar longa A. Então é isso que vamos fazer agora. E eu vou te mostrar uma lista de algumas palavras com a diferença de pronúncia. Então, vou fazer de esquerda para a direita, porque assim vocês vão entender, vão ouvir mais a diferença entre as duas palavras. Então, a primeira, mom, longa, man, pronúncia curta. Mommen, pronúncia longa, manen. Bed, beeld, bedden, beelden. Stop, school, stoppen, scholen. Nul, muur, nullen, buren. Stil, stil, stillen, stilen. Eu espero que vocês conseguem ouvir a diferença entre a pronúncia curta e a pronúncia longa. Deixe no comentário se você consegue ouvir a diferença entre as duas pronúncias, porque é bem importante, gente. Então, se vocês analisam essas palavras, então, a pronúncia curta e a pronúncia longa, você tenta ver se você consegue achar uma regra. Se você não consegue, não tem problema nenhum, eu estou aqui para te falar qual é a regra para saber como você tem que pronunciar a palavra. Mas primeiro eu quero que você tenta, né, gente? Porque é bem importante. Então, achou? Vamos ver se está certo. Então, aqui estão as regras. Pode parecer um pouquinho difícil, mas você vai ver que não vai ser difícil. Então, vocês estão vendo que eu coloquei sempre o X e o A. O X aqui representa qualquer consoante. Qualquer consoante. E o A representa qualquer vogal, não só A, e nesse exemplo, mas pode ser também E, O, U, I, pode ser qualquer outra vogal. Vamos começar com a pronúncia curta. E vocês estão vendo o exemplo mom, que significa homem. Então, mom. Eu quero que vocês sempre olhem para onde fica a vogal, desculpa, e onde fica o consoante. Quer dizer, no exemplo mom, a vogal fica entre dois consoantes. Depois da consoante só vem depois da vogal, desculpa, só tem o consoante e nada mais. Mom. Termina com consoante. Então, a pronúncia vai ser curta. Mom. De novo, para o exemplo monen, vocês estão vendo de novo a vogal que é seguida por dois consoantes, então a pronúncia vai ser curta. Duas consoantes depois de uma vogal. Curta. Vamos para a pronúncia longa. Primeiro exemplo, man, é bem fácil. A pronúncia é longa porque tem duas vogais, a mesma vogal. Man, tem duas vogais. Man. Embaixo, manen. A pronúncia também é longa. Por quê? Porque só tem um consoante depois da vogal. Olha para as consoantes que vêm depois da vogal. Vocês estão vendo isso? Vocês estão entendendo isso? Eu sei que pode parecer um pouquinho difícil, mas estuda bem isso, lembra disso, e vocês vão ver que vai ajudar para sempre saber a pronúncia certa das palavras e das vogais, nesse caso. Se você tem uma pergunta sobre isso, deixe no comentário, viu? Então, vamos de novo para certo, quase ia esquecer disso. Então, isso não vale somente para a vogal A, né, gente? Isso vale para todas as vogais. Só que com o I tem uma diferença. Porque com o A, como aqui, vimos que vamos
ter duas vogais. Por exemplo, na man temos duas vogais para ter a pronúncia longa. Com o i fica diferente. O i não vai ter dois i. Vai ter o i com o e. I. Então, i e o e juntos é a pronúncia longa do e. Então, temos a palavra na pronúncia curta à esquerda, temos a palavra still. Estamos vendo que a vogal é seguida por um consoante e depois não vem mais nada. Então, curta, still. Depois, stillen, um vogal seguida por dois consoantes e o resto. Dois consoantes. Então, curta. Mas aqui, como já falei, na pronúncia longa não vamos acrescentar mais um i, vamos acrescentar o e. Still. Stillen. Certo, gente? Eu espero que isso foi claro, né? Porque se não for claro, me fala. Então, vamos de novo para os exemplos. Então, pronúncia curta, mom, mommen, pronúncia longa, man, mannen. Estão vendo? Pronúncia curta, só tem um vogal, um consoante depois mais nada, e na outra dois consoantes depois da vogal, curta. A pronúncia longa tem duas vogais, desculpa, e na outra, man, um vogal e um consoante. Então, analisa um pouquinho essas palavras, vê as regras que eu falei e vê se você consegue entender, certo? Vamos continuar com os consoantes. Então, os consoantes são B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, E, Z. E vocês têm sorte porque não tem nada de pronúncia curta e pronúncia longa. Então, vocês têm sorte. Então, vamos começar com o mais fácil, os consoantes que são igual ao português. São B, C, F, L, M, N, P, Q, S, V, Z. É totalmente igual ao português, acho que não tem dificuldade nenhuma. Com o C, quero falar isso, também é a mesma coisa em português. Quando o C é seguida por I, o E, vai ser cinema, sant. Se o C é seguida por A, O, U, é K. Café, cola, a mesma coisa em português. Então, I, E vai ser S, A, O, U vai ser K. Então, cinema, sant, café, cola, mesma coisa que em português. Mas claro que também tem as consoantes que não são iguais ao português, então vamos começar com esses. Começando com D. Então, essa é importante, por quê? Porque vocês no Brasil, Portugal não, mas no Brasil, vocês falam demais, falam ti, falam... Não lembro outra palavra com isso, mas vocês estão entendendo o que eu quero falar, eu acho, né? Vocês têm que falar o D em holandês como vocês falam a palavra dormir. Não tem nada de, entendeu? De, não tem isso. Só tem de. Dank u. Depois o re, falamos goed, groot, God. Então, vai com esse goed, groot, God. Depois o ha. Lembra que tem que ter muito ar que vai para fora. Heel, oh, heel, oh. Depois a J e E. O fica igual como em inglês. Por exemplo, yes. O sim em inglês é yes. E é a mesma coisa. É essa pronúncia que vamos usar para o holandês também. Jan, ja, ja. E lembra? É um pouquinho, primeiro fala o I e depois o E.
ia, ia, entendeu? Depois, K. K, acho que não tem em português, né, gente? Tem? Acho que não. Mas fica igual o C como é em café. Kep, kep. Muito fácil. Depois o R. O R fica, como já falei, um pouquinho mais como o espanhol, né, gente? Não tem. Vocês em português iriam falar onde, onde, eu acho, onde, mas não tem isso, porque eu falei que o D não tem isso de. Então aqui a palavra vai falar rond, rond. Tá vendo? O R fica muito rond. Nada de rond, rond. Depois o T. Igual a coisa que falei com D, não tem ti, não tem tia, não tem essas coisas assim, vai ser o T normal, como em também. Depois o V fica de novo igual como em inglês, por exemplo, with, aí você fala want, want. Depois o X você vai falar x, x, extra, extreme, sempre extra, extreme. E por último o Y vai ser I, baby, Y, baby. Entendeu, gente? É isso, acho que essas são as consoantes que são as mais difíceis assim, mas não tanto, né, gente? Acho que o mais importante de lembrar aqui é o D e o T. Nada de tia, de mais, é tudo normal, como dormir também, certo? Então agora vamos recapitular e fazer todas as letras do alfabeto. Vamos lá. Agora vamos fazer todo o alfabeto e vou te dar 3 exemplos por letra para você ver como é a pronúncia. Então, A, slapen, passen, slap. Então, tá vendo? Slapen, só um consonante, passen, 2 consonantes, slap, 2 vogais. Lembra? Slapen, passen, slap. B, bed, bier, bip. C, cinema, cent, café. Dier, doen, dag. D. E, eten en beeld. F, film, fout, vier. G, goed, dag, geld. H, held, hond, behalve. I, kip, ik, middag. J, je, jas, ja. K, ik, kast, kunnen. L, les, jullie, liefde. M, mama, man, maat. N, nee, naam, nooit. O, ook, mond, wonen. P, papa, pasta, praten. Q,
aquarium, enquete, frequentie. R, broer, roken, rond. S, stop, straat, bus. T, tot, traag, pet. U, bus, uur, muren. V, vrouw, vertellen, behalve. W, want, willen, weg. X, exact, extreem, extra. Y, baby, Y, hobby. Z, zus, zeggen, zonder. Então foi isso, gente, todo o alfabeto com todos os exemplos. Então eu espero que esses exemplos te ajudam a entender mais um pouquinho sobre a pronúncia do holandês. Ainda não acabou a nossa aula, ainda tenho alguma coisa a falar sobre os dígrafos. E se você não sabe o que é isso, você vai descobrir agora. Então, gente, os dígrafos, você já sabe o que é? Então, dígrafos são, na verdade, não sei se estou falando realmente a coisa certa, mas quer dizer que tem duas letras juntos que formam uma pronúncia. Então, você vai ver que vai ter mais diferentes letras, diferentes vogais, mas que juntos vão ser só uma pronúncia. Então, vamos começar com o primeiro, que é o E e o I, o I e o J juntos. Essa combinação vai ser pronunciada como os dois. Não tem diferença entre EI e IE, não tem diferença, você tem que saber. Então, para pronúncia não tem problema, né? Porque é a mesma coisa. A dificuldade fica quando você tem que escrever e você ouve essa pronúncia de você vai ter que saber, será que essa palavra é escrita com EI ou será que ela é escrita com IE? Isso é uma coisa que você tem que estudar, não tem como saber. Mas para ler e saber a pronúncia é bem fácil porque é a mesma coisa. Então, EI e IE é. Então, temos a palavra me. As duas palavras que você está vendo lá têm a mesma pronúncia. As duas se fala como me. A palavra com EI quer dizer o mês maio, e me quer dizer eu. Met me. Lembra da outra aula? Met me, comigo. Me. Uma outra dígrafo é também a mesma coisa, tem duas com a mesma pronúncia, o, u e a, u. Essas duas têm a pronúncia o, o, como na palavra foto e auto. É a mesma coisa. Então, para ler é bem fácil, mesma coisa. A dificuldade fica em escrever de novo, que você tem que saber como é escrito a palavra, porque não tem como saber, é a mesma pronúncia. Foto, auto. Foto quer dizer erro, auto, carro. Próximo, IE. Isso já temos visto com as vogais, né? IE é a pronúncia longa de E. Então, se pronuncia igual ilha em português. It's, fits. It's quer dizer algo, fits, bicicleta.
Próximo. O, E, forma U. U. Esse é igual o U de português, uma. E aí temos a palavra, por exemplo, bush. Bush. Fazendeiro. Bush. Próximo. U, I. Essas duas letras juntas fica é. É. Por exemplo, nas palavras vel, sujo. Na palavra res, casa. É. Depois, e U. Fica E. E. Nas palavras leuk, legal. E a palavra neus, nariz. E. Depois, o C e H. Essa fica um pouquinho difícil, porque tem duas maneiras de falar esse dígrafo. Tem como na palavra chocolada. Chocolada. Aí vocês estão vendo que essa pronúncia desse dígrafo fica igual ao português, porque, por exemplo, tem a palavra chato. Chato. Chocolada. Chato. É a mesma coisa, tá vendo? Chato. Mas também tem palavras como chimie, química. Chimie. Fica um pouquinho diferente. Eu espero que vocês estão ouvindo a diferença. Chocolada, chimie. Não tem esse chocolada, chimie. O chimie fica a mesma pronúncia como o G, como hut, hut, chimie. Então, essa é uma diferença. Chocolate igual o chato do português, chimie é a mesma pronúncia como a letra G. Próximo, é um pouquinho difícil, um pouquinho estranho talvez, o S com C, H. Então, é bem fácil, você vai primeiro pronunciar o S e depois o do CH. School, escola. School. E schoen. Schoen, que é sapato. Schoen. Tá vendo? É bem fácil. Você começa com S e vai pro schoen, school. Depois, an, he. Isso também fica como uma pronúncia É muito difícil de falar a pronúncia só dessas duas letras, mas nas palavras fica bom, long, bom, medo, long, longa. É tipo, é bem nasal, bom, long. Próximo, eu. Então, isso é um pouquinho estranho também, né? Estamos vendo que tem, vou também já colocar a próxima. Então, na verdade, um vogal, depois vem o E, depois o U e depois o E. É porque o U fica lá porque não tem nenhuma palavra em holandês que é escrito com uma vogal e depois o E. Sempre tem que colocar o U. Mas o U, nesse caso, não tem, você não vai pronunciar. É bem fácil, você vai falar essa palavra como leu. Leu. É como se fosse que esse U não estivesse lá. Leu. É a mesma coisa com o I, new. New. Leu quer dizer leão, new quer dizer novo. Leu, new. Não vamos pronunciar o U, só fica lá pra quê? Nem sei pra quê, na verdade. E por último, o I no final, também com as vogais, como oi, ai. Não vai ser I. Vamos só falar, terminar a palavra moi. Moi. É como se fosse uma J. Moi.
E isso foi a última coisa que eu tinha que falar para você hoje sobre a pronúncia. Então fizemos tudo. Tô muito orgulhosa de você, de ter chegado até aqui, até o final, e tenho muita certeza que você vai chegar lá e vai conseguir aprender e falar holandês. E tô aqui para te ajudar, viu? Então, deixa um comentário, me fala o que você achou, se tudo foi claro, se você tem uma pergunta, tanto faz, deixa o que você quer, o que você quiser e dá um like, se inscreve no canal, aí eu sei que você está gostando e vou deixar o link na descrição para você entrar no grupo do Face, aí você vai me achar lá também, pode falar comigo, qualquer coisa tô aqui, viu? Então, muito, muito, muito obrigada por estar aqui, por ter assistido e até a próxima.